Hoje foi um dia marcado por muitas discussões em torno da captura de Nicolás Maduro. Eu gostaria de propor 3 reflexões sobre o ocorrido. Em primeiro lugar, as pessoas que estão criticando a ação de captura de Nicolás Maduro afirmam, fundamentalmente, que houve uma violação ao direito internacional. Isso é um fato. O direito internacional foi violado, dado que um determinado país unilateralmente invadiu outro e capturou o seu líder, seu presidente. Agora, algumas coisas, por vezes, não estão sendo consideradas. Em primeiro lugar, quando alguém afirma que a simples existência de uma lei, no caso uma lei internacional, implica que não pode haver nenhum tipo de intervenção em determinado país, essa pessoa também está afastando uma concepção de justiça daquilo que deve ser feito, a retribuição que deve ser dada, a balança da justiça que deve ser equilibrada no caso concreto. Então, imagine a seguinte situação. Imagine que um determinado país está dizimando uma parcela da população, um genocídio. E outros países da comunidade internacional, sabendo daquele fato, desejam interferir. Mas outros países são contra. E no Conselho de Resolução, da ONU, de Segurança da ONU, não se resolve. A diplomacia não resolve. As eleições são fraudadas. Ora, existem 2 possibilidades. Ou você respeita a lei restritamente, uma visão bem positivista de prática jurídica, ou você diz assim, não, existe uma justiça superior a essa lei que implica que determinado país deve agir e impedir que aquelas atrocidades continuem acontecendo. Então, a comunidade internacional precisa refletir. Existe alguma possibilidade de a justiça sobrepor uma lei, uma leitura literal da lei? Porque, nesse caso do Maduro, é muito claro. São décadas de chavismo, a ditadura totalmente instalada, a diplomacia não serve, eleições fraudadas, supressão da liberdade de toda a ordem, uma opressão brutal e inúmeros crimes e violações de direitos humanos. Então, a proteção da justiça, dos direitos humanos, não abre nenhuma possibilidade, nenhuma hipótese de que um determinado país interfira no outro e traga justiça ao caso concreto. E aqui isso me traz ao segundo ponto. Se nós voltarmos num tempo, na época em que houve o julgamento dos líderes nazistas no Tribunal de Nuremberg, o julgamento foi muito questionado. Por quê? Porque antes do Tribunal de Nuremberg não havia leis escritas que fundamentassem o julgamento e a condenação dos nazistas por aqueles crimes que eles cometeram na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, o que o mundo teve que decidir? Nós seguimos o caminho entendendo que existe uma justiça universal que todo ser humano precisa observar, todo Estado precisa observar, ou nós seremos positivistas, literalistas, de que o que está na lei é o que está na lei, é o que está valendo, e a justiça, mesmo que a gente sacrifique a justiça, o importante é preservar, sobremodo, a lei escrita. O mundo decidiu, o mundo entendeu que era razoável que determinados crimes, como o crime de genocídio, jamais passassem impune, mesmo que naquela época, naquele momento, não houvesse uma lei prévia para julgar os nazistas. Nesse caso, houve uma clara violação a devido processo legal, previsão normativa prévia ao fato, para que houvesse a culminação criminal. Então, várias garantias que nós entendemos hoje como garantias fundamentais estavam sendo violadas. Mas o mundo entendeu que aquilo era razoável. E tanto as constituições como os tratados internacionais, a partir daquele momento, trouxeram para o seu arcabouço aqueles valores que foram discutidos no Tribunal de Nuremberg. Qual é o ponto? O ponto é que, em casos extremos, em momentos extremos, é necessário que a justiça seja trazida, seja aplicada, ainda que não haja uma previsão direta legal para aquele caso concreto. Então, muito me surpreende quando vemos cristãos
fazendo interpretações extremamente positivistas da lei, esquecendo que existe a justiça. A justiça que Deus gravou no coração, nas mentes de todo ser humano, a graça comum, né, em que nós podemos dizer, não, uma ditadura brutal, ela precisa ser derrubada, ela precisa ser atacada. Mas aqui entra o terceiro e último ponto, que é muito importante. Ninguém pode ser tolo ou ingênuo a ponto de achar que Trump é o grande paladino da democracia, interessado no povo venezuelano, preocupado com os direitos humanos, e que está ali de boa vontade, em busca da justiça. Então, ninguém pode ser tolo de acreditar nesse discurso. A verdade é que Trump tem interesses na Venezuela, no petróleo venezuelano, e ele deu declarações extremamente problemáticas depois do ocorrido da captura de Maduro. Ele chegou a sugerir que os Estados Unidos liderariam um processo temporário de estabilização daquele país. Ora, isso é muito perigoso, né? Porque como é que isso vai ser feito? Quem é que vai conduzir isso? E qual a garantia que os venezuelanos terão o poder político retomado? E no caso daquele que foi eleito, Gonçalves, que está refugiado na Espanha, não houve nenhuma menção de colocá-lo como presidente legítimo, legitimamente eleito, apoiado pelos Estados Unidos. Então, claramente isso é uma postura imperialista que abre margem para que China sobre Taiwan e Rússia sobre a Ucrânia aleguem que, ora, ninguém está respeitando o direito internacional aqui e é possível a gente trazer uma era de imperialismo. Então, isso é extremamente perigoso. Então, o ponto é, a ação de captura de Maduro é justa, dadas as circunstâncias. Ela é excepcional, mas ela é justa, dadas as circunstâncias. Não tinha alternativa, alguma coisa precisava ser feita. A gente não pode esquecer dos venezuelanos que andam nas nossas ruas aqui no Brasil. Crianças, famílias destruídas por um regime brutal, extremamente brutal. A gente não pode esquecer disso. Sob hipótese alguma, a gente pode esquecer disso. Por outro lado, nós também não podemos cair num discurso ingênuo, uma narrativa simplória de que Trump trará a justiça, a paz, a liberdade para a Venezuela e até para a América Latina, com intervenções em que ele faz a intervenção e não tem uma proposta para o dia depois, né? O day after. O que vai acontecer depois? Então essas duas coisas são verdades. Então acho que é preciso que a gente coloque a bola no chão. O povo venezuelano comemora, porque quem está lá na opressão sabe o que é opressão, né? E nós aqui observamos, né? Discutimos, há muita discussão sobre as leis internacionais, mas a gente esquece a justiça, né? O valor de justiça que está impregnado no nosso coração, que não tolera, sob hipótese alguma, ou legitima sob hipótese alguma, tiranias. Lutero discutiu sobre isso, Calvino discutiu sobre isso, de que tiranos, né, e se for para a tradição católica, os tomistas, né, o próprio Tomás de Aquino, tiranos não podem ser mantidos no poder. Isso é injusto, isso viola as normas divinas, isso viola aquilo que está escrito no nosso coração. É preciso resistir ao tirano. E em casos extremos, no caso como esse caso da Venezuela, ele precisa ser removido. É a única forma de lidar com essa situação.